Olá, bom dia, irmãos. Graça e paz. Que alegria estarmos aqui no dia de número 29. O nosso autor hoje fala sobre deixe as suas redes. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Muito interessante essa expressão que nós vamos ver, acho que deve aparecer daqui a uns dias, mas eu me lembro do texto de João que ele diz que quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Porque como é que vai dizer que ama a Deus, que não vê, e se ele não consegue nem amar o seu irmão a quem ele vê? Nós precisamos cuidar muito que Deus, claro, as nossas palavras são importantes, eu já falei isso para vocês num dos vídeos, mas eu vou voltar a falar isso. Irmãos, nossas palavras são importantes, precisam ser cuidadosas, mas não nos enganemos. Deus vai sempre olhar o nosso coração. Se as nossas palavras não estiverem de acordo com aquilo que nós sentimos e pensamos, Deus não vai concordar com aquilo ou não vai aceitar aquilo que nós falamos. O pastor cita aqui João 4,24, ele diz que Deus é Espírito e o que importa é que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que vale, o que conta para Deus é o que está no nosso coração. E é muito interessante que ele fala em verdade. Como é que nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade? Aí eu gostaria que nós repensássemos de novo. Quem disse que é a verdade? Jesus, né? Eu sou o caminho, a vida, sou a vida, o caminho, a vida e a verdade. Não existe como alguém, uma pessoa, um ser humano adorar a Deus se ele não estiver em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos cuidar muito sobre isso, porque por isso a necessidade de falarmos do amor de Deus, da salvação, da vida eterna. Porque alguém só consegue prestar um culto a Deus se o Espírito Santo estiver morando nele, se ele estiver em Cristo Jesus, porque Cristo é a verdade. Então, não é qualquer um que pode adorar a Deus. O mundo imagina que qualquer pessoa pode prestar culto a Deus. Não, não é qualquer um que pode prestar culto a Deus. Só aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos falar, por isso que nós precisamos mostrar para as pessoas que existe um Deus que quer salvá-los, que quer dar a vida eterna, que quer transformá-los. E é o que acontece no texto de hoje, quando ele fala sobre a intencionalidade de Jesus. Aquele evento bem no início, né, do ministério de Jesus, quando ele chama os pescadores, eles pescaram, não pegaram nada, e Jesus fala, olha, vão lá que agora vocês vão pescar. Por mais que Pedro tenha argumentado, mas ele foi. Muitas vezes Deus vai nos mostrar, vai nos pedir para fazer coisas improváveis. Talvez Deus te mostrou para você falar do amor de Jesus para pessoas improváveis. Que você imagina que esse não vai mudar, esse não vai aceitar. Pois eu te digo que se o Espírito Santo te mostra, vá e fale. E deixe a palavra de Deus agir no coração dessas pessoas. Deixe a palavra de Deus agir no coração dessas pessoas. E nota que eles foram e pescaram. E o nosso pastor, ele cita interessante porque tinha tanto peixe
no barco deles que eles puderam chamar mais um barco. Ou seja, a bênção foi tão grande que ela pôde ser compartilhada. Quando Deus entra em nossa vida, quando o Espírito Santo nos transforma, Ele vai nos dar essa capacidade maravilhosa de compartilharmos, de abençoarmos a vida das pessoas. Se Deus entrou na sua vida, é porque aconteceu uma mudança profunda. Irmãos, é impossível alguém se encontrar com Deus, é impossível alguém se encontrar com Jesus, ter a vida eterna e não e continuar sendo a mesma pessoa. Isso não é possível, porque onde Deus entra, onde o Espírito Santo entra, onde Jesus entra, a pessoa passa a ser transformada. A pessoa passa a mudar de atitudes, que foi o que o nosso pastor falou aqui. Quando Deus entra, muitos precisam mudar de profissão, muitos precisam mudar de atitude nas suas profissões, muitos vão mudar a maneira de se relacionarem com Deus. Eu estava me lembrando, há uns anos atrás, quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu fiz umas 2, 3 vezes isso, mas eu lembro uma primeira vez que eu fiz isso e eu contei para a igreja. Eu me relacionava com muitos colegas de trabalho e um dia o Espírito Santo me tocou e eu fiz uma pergunta para um colega de trabalho. Eu perguntei para ele: o que você acha de mim, Luiz, como cristão? Você acha que na maneira como eu me relaciono com as pessoas, as minhas palavras, as minhas atitudes, você consegue ver que eu sou um cristão, que eu sou diferente das pessoas desse mundo? Às vezes a gente precisa fazer esse teste. Será que as pessoas estão enxergando Cristo em nós? Porque se elas não estão enxergando Cristo em nós, precisamos tomar uma atitude de mudança, porque quando Cristo entra, quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, existe uma transformação profunda. Ela pode demorar em alguns aspectos da nossa vida, em algumas áreas da nossa vida. Eu sei que essa mudança pode demorar um pouco mais, mas vai acontecer uma grande mudança na vida quando Cristo entra no coração das pessoas. Que nós possamos orar pelas pessoas para que Deus consiga, para que elas permitam que Deus entre nas suas vidas e faça a transformação que Ele já fez em nossas vidas. Deus abençoe a todos.